tudo combinado para ele vir, né? 20, eu acho que 21, aliás, ali, já foi dia 21. Para ele vir fazer os assentamentos aqui, me ajudar, né? E trazer, né, algumas questões ancestrais. E dia 25 de setembro eu estava em São Sebastião do Paraíso, atendendo. E aí então recebi a notícia que o meu pai tinha desencarnado. Eu estava no meio de um atendimento quando a minha nossa irmã, ela ligou para mim dizendo, olha, o Mar, a gente chamava ele assim em casa, né? O Mar desencarnou, o Mar morreu. Aquilo é um chacoalhão para qualquer um, né? E obviamente que foi difícil acreditar, né? Um homem de 56 anos de idade. Então teve um infarto fulminante. Eu saí do atendimento, fui correndo lá. E nesse processo obviamente que a gente fica sem chão, né? Mas a gente tem que continuar, né? E eu segui os mesmos passos do Pai Roger. O Pai Roger era psicólogo, dirigente espiritual, né? E eu segui os mesmos passos, né? Me iniciei no caminho terapêutico, né? Hoje venho me formando na reta final de psicologia e dentro desse processo também segui a dirigência de uma casa e dentro desse processo eu trago ele com muito exemplo e honrando muito essa memória ancestral do qual ele me despertou, né? Então, não tem como falar de Pai Breno sem falar de Pai Roger, né? Porque nós estamos falando de um princípio de continuidade, né? Porque coordenar uma casa, coordenar um centro espiritual, não é uma tarefa fácil, porque você tem que ter muitas renúncias, você tem que se abdicar de muita coisa, né? E mais do que isso, você tem que ser exemplo, né? Eu sempre falo aqui na aldeia de que o médium ele não precisa ser uma espécie de santo, ele não precisa ser canonizado, mas ele precisa ser exemplo, porque não é possível um médium trazer uma entidade de luz que traz lindos ensinamentos e esse médium de alguma forma não ser exemplo daquilo que a própria entidade propaga, né? Então isso para mim uma grande tarefa, né? Não só dirigir uma casa, mas seguir os exemplos do que essas próprias entidades trazem como recomendação aos filhos dessa casa, mas trazer como recomendação para minha vida, para minha alma, né? Então, quando a gente fala de dirigência, né? Quando no meu caso, eu sempre fugi disso porque foi sempre e é sempre uma responsabilidade. Porque cada ori tem o seu Odu, cada ori tem o seu destino, né? E para entender que cada ori tem um Odu, é preciso a gente compreender aquele indivíduo na mais pura essência dele e desenvolver aquele espírito, aquela pessoa, para ir de encontro à sua ancestralidade e à sua essência original, né? Então, devido às ferramentas terapêuticas, eu utilizo muito disso na dirigência dessa casa, até mesmo porque eu tenho comigo que todo dirigente deveria ter no mínimo um conhecimento básico sobre gestão de pessoas. Porque o grande desafio dentro de uma casa espiritual não é a espiritualidade. A espiritualidade, aliás, é um grande ganho. O grande desafio é lidar com a comunidade, porque são pessoas de todo lado, né, do mundo. São pessoas que têm culturas, históricos, né, diferentes, né? E que quando entram dentro de uma comunidade, elas têm que aprender a se adaptar, elas têm que abrir mão um pouco da sua individualidade. E abrir mão da sua individualidade, nós estamos falando que você tem que aprender a conviver com aquilo que é diferente de você.
religiosamente dizendo, cultura, política, social, econômico. E aí o dirigente ele tem que ter um olhar amoroso a esse processo, porque não pode, né? Isso falando a partir do meu entendimento que eu faço na aldeia, não se pode ter distinção em lidar com o filho só porque são de diferentes classes sociais. Você trata um filho melhor e o outro filho pior, vamos dizer assim. Eu acho que isso não é ser pai, não é ser mãe espiritual, né? Por um pai e mãe espiritual, todo filho é igual. Por isso que dentro da aldeia, todo filho veste branco, pronto. Aí todo mundo anda de pé descalço. Porque todo mundo vestindo branco e andando de pé descalço, mostra que todo mundo é igual. Essa é a proposta dessa casa, né? Porque não quer dizer que nós anulamos a singularidade das pessoas. Só quer dizer que, olha, vamos desconstruir alguns conceitos que te fazem sofrer para reconstruir aquilo que te completa, para te reconstruir naquilo que faz sentido para a sua alma e não para o seu ego. Então, dentro da espiritualidade, dentro da dirigência dessa casa, eu trabalho dessa forma, né? E a partir desse processo, então, como dirigente espiritual, nós trazemos, então, entidades mentoras nessa casa e que conforme os trabalhos vão acontecendo, conforme os rituais vão acontecendo, essas entidades vão trazendo aprofundamento e conhecimento sobre o meu processo ancestral com elas, né? Então, hoje nós temos na casa algumas entidades que compõem e que fazem parte da história tanto dessa casa, mas das minhas encarnações. Então, dentro dessas entidades, nós trouxemos então como caboclo mentor da casa Pai Pena Branca, né? Pai Pena Branca de Xangô, né? Temos como preto velho dessa casa Pai Tomé de Angola, né? Temos a linha de baianos o Pai Zeca, né? Na linha de boiadeiro o Pai Severino, na linha de marinheiros trazemos o Pai Francisco, na linha dos herês trazemos o Herê Cainã, na linha cigana temos o Sandres, né? Na linha médica também temos o Dr. Germán, né? Que é uma entidade espiritual também da casa. E temos também as entidades de esquerda também que compõem o quadro dessa casa, que são entidades guardiãs que trazem profundos conhecimentos sobre as sombras da nossa existência, né? Não se vai até a luz sem mergulhar na sua própria sombra, né? E aí os guardiões fazem parte, né? Então, para falar de Pai Breno, não tem como não falar das entidades espirituais, não tem como falar da casa da onde eu venho, não tem como falar desse histórico dentro da espiritualidade, né? Eu acredito que eu sou mais um espírito por aí, mais um somente, talvez tendo a utopia de que quer fazer um mundo melhor. E o mundo melhor não é uma ideia somente de que terceirizar essa responsabilidade, eu assumo isso para minha vida. Eu não mando os outros fazer, eu faço. Eu não peço para que as pessoas sejam melhores, eu